Vocês acreditam que o universo Marvel ele é invencível? Que ninguém e nenhum outro personagem poderia causar um estrago ou bagunçar toda a cosmologia da Marvel? Bom, me desculpe desapontar todos, mas não. O universo Marvel não é invencível. Eu vou provar pra vocês que existem personagens que bagunçariam todo o universo Marvel. Mas vocês não estão prontos para ouvir isso daí. Zalgo. Zalgo é uma entidade que é de horror cósmico da creepypasta, conhecido por trazer loucura, caos e também destruição. A sua presença ela é associada ao horror cósmico e também sobrenatural, que corrompe a realidade, a mente e também a existência. Se Zalgo ele invadisse o universo Marvel, os estragos e a bagunça seriam profundos de puro terror. Zalgo ele é capaz de corromper a realidade de maneiras extremas, alterando o tecido da realidade ou da existência. Ele poderia distorcer o espaço, criando áreas onde a lei da física não se aplicam, resultando então em espaços impossíveis e realidades quebradas. Transformaria edifícios e ambientes familiares em labirintos infernais, onde a geometria se retorce e muda constantemente. Uma coisa que seria também certa, a presença do Zalgo traria uma loucura imensa, afetando também a mente de qualquer ser da Terra. Outra coisa também que aconteceria é que ele implantaria pesadelos constantes nas mentes das pessoas, fazendo então com que elas vivessem em um estado perpétuo de terror e também paranoia. Uma coisa que já aconteceu com os heróis, envolvendo então o Deus Sicton. Zalgo poderia corromper os heróis e vilões, transformando então eles em versões insanas e também violentas de si mesmo. Cidades inteiras como Nova York e Wakanda, por exemplo, iriam cair. Desastres naturais como terremotos, tempestades, erupções vulcânicas, aumentando então ainda mais o caos. Doenças e também pestilências sobrenaturais que desafiam qualquer cura conhecida seria outra forma de perigo que o universo Marvel sofreria. Chegaria ao ponto que a presença que o Zalgo que ele tem trairia a atenção de entidades místicas e também cósmicas do universo. Doutor Estranho e outros magos tentariam usar a sua magia para poder combater a influência de Zalgo, enfrentando então grandes riscos de serem corrompidos. Entidades como Galactus e Tribunal Vivo poderiam até ser forçados a intervir diretamente para poder tentar conter a ameaça do Zalgo. Abrir portais para dimensões de pesadelo, arrastando qualquer um para a realidade onde Zalgo ele é supremo, seria uma outra possibilidade. Ao criar legiões de servos corrompidos, eles iriam se espalhar por todo o multiverso. Por exemplo, zumbis ou então aberrações. Se o caos já é um perigo, como a Wanda ou então Sicton, imagine a influência do Zalgo, que traria um caos absoluto e também a tudo. Cultos dedicados a Zalgo iriam surgir, cometendo atrocidades em seu nome e também espalhando a sua influência ainda mais. Enfrentar Zalgo seria uma tarefa monumental, exigindo sacrifícios imensos e também uma união sem precedentes. Heróis e vilões teriam que se formar alianças ali, para poder usar suas forças combinadas para ter uma chance de combater o Zalgo. Entidades cósmicas e seres extradimensionais poderiam intervir, vendo então o Zalgo como uma ameaça que transcende o próprio universo. Mesmo após possível derrota do Zalgo, as consequências seriam profundas e também prolongadas. A realidade poderia permanecer danificada com anomalias e distorções. Cidades, manipulação de mentes, alterando também o equilíbrio cósmico. A sua presença exigiria uma resposta desesperada e também coordenada de todos. Yujiro Takato. Yujiro Takato ele é o protagonista da série de light novels Tsukushi Shichi ga Shigouyo Sujichi, conhecido por sua habilidade absolutamente letal de matar qualquer coisa instantaneamente ou com apenas um único pensamento. Se o Yujiro Takato ele fosse inserido no universo Marvel e decidisse usar essa habilidade para poder causar estragos e bagunça, o resultado seria tanto quanto perigoso para todos. A habilidade principal do próprio Yujiro Takato é a capacidade então de matar instantaneamente qualquer ser, independentemente do seu poder ou então resistência. Ele poderia eliminar imediatamente ou instantaneamente heróis e vilões como Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Doutor Destino, Thanos e muitos outros, acabando então com equipes inteiras como Vingadores e X-Men. A morte de figuras importantes centrais como o Professor Charles Xavier, Wolverine e Jean Grey levaria então ao colapso dos X-Men como então uma força bem organizada. A ausência dos heróis poderosos deixaria então o mundo vulnerável a ameaças de todos os tipos. Novos heróis ou vilões poderiam surgir para poder preencher esse vácuo de poder, potencialmente mudando então a dinâmica do universo de maneiras imprevisíveis. Sem uma defesa adequada, o universo Marvel poderia ser invadido por forças externas, como então os Skrulls, os Krees e outros impérios galácticos. Aqueles que sobrevivessem viveriam então com medo constante da morte instantânea, levando então a um estado de paranoia e também desespero. Cientistas e magos como Reed Richards e Doutor Estranho também e outros também se
que desesperariam para poder encontrar uma maneira de neutralizar ou evitar os poderes do Yujiro, talvez recorrendo então a dimensões alternativas ou tecnologia avançada. A presença do próprio Yujiro Takato atrairia a atenção de entidades cósmicas e também seres poderosos. O Tribunal Vivo poderia tentar intervir diretamente, buscando então entender se necessário conter a ameaça que o Yujiro Takato ele é. Os celestiais, observadores do universo, poderiam ver Yujiro Takato como uma anomalia perigosa que precisaria ser eliminada. A população mundial viveria um estado de pânico, sabendo que uma força imparável e invisível pode matar qualquer um em qualquer momento. O grupo de heróis e vilões restantes se uniriam para poder tentar criar um plano para lidar com o Yujiro, talvez envolvendo em viagem no tempo, dimensões alternativas ou até mesmo buscar a ajuda de entidades superiores seria uma alternativa. Entidades cósmicas ou seres de outros universos poderiam intervir para poder restaurar o equilíbrio. Mesmo após uma possível contenção ou neutralização do Yujiro Takato, a consequência seria então profunda também. A estrutura do poder do próprio universo Marvel mudaria para sempre, com novos heróis e vilões emergindo e preencher o vácuo deixado pelos caídos também. O Yujiro Takato no universo Marvel, ele resultaria uma onda de morte e também destruição sem precedentes, destabilizando equipe de heróis, alterando então o equilíbrio do poder e criando também um estado de pânico global. Darkseid. Se Darkseid, um dos vilões mais poderosos e também temidos no universo DC, invadisse o universo Marvel, o estrago e a bagunça que ele causaria, cara, seria enormes e também de grande escala. Darkseid é conhecido por ser um imenso vilão com imenso poder também e ambição de conquistar universos inteiros. Ele iria atacar grandes entidades cósmicas e também locais importantes que o universo Marvel tem. Darkseid ele tentaria subjugar ou destruir o Galactus para poder eliminar um dos maiores impedimentos a seu domínio. Ele confrontaria entidades como o Tribunal Vivo, Eternidade e a Força Fênix, tentando então subjugá-los a destruí-las. Mundos como Asgard, Hala, o lado dos Kree, e Xanda, o lado da Tropa Nova, seriam alvos de sua própria fúria. Darkseid ele enfrentaria uma vasta gama de heróis e vilões. Ele provavelmente veria os Vingadores como uma ameaça significativa e tentaria destruí-los, como então Thanos tenta então fazer. E o próprio Thanos, que compartilha algumas semelhanças com Darkseid, poderia se unir a ele ou se tornar então um rival. Darkseid ele poderia tentar capturar ou destruir os mutantes, vendo eles como uma ameaça potencial ou então como uma ferramenta a serem usadas. A inteligência do próprio Reed Richards seria uma ameaça, então Darkseid ele tentaria eliminá-lo cedo. Vilões como Doutor Destino e Loki poderiam se aliar ao Darkseid temporariamente, mas ele acabaria traindo eles para eliminar qualquer ameaça à sua soberania, como ele fez com então Brainiac. Darkseid ele traria suas forças de Apocalipse para o próprio universo Marvel. Seus exércitos de parademônios invadiriam vários mundos, causando então destruição em massa. A tecnologia de Apocalipse, como então as caixas maternas, seriam usadas para poder deformar planetas ou criar armamentos devastadores. Desaad e Kalibek, eles ajudariam Darkseid em seus planos, servindo então como seus generais. Darkseid ele buscaria a equação de vida também do próprio universo Marvel, tentando então usá-la para poder controlar toda a vida consciente. Com a equação de vida, ele poderia dominar mentalmente milhões, incluindo então heróis poderosos, transformando então eles em seus escravos, expandir sua conquista para poder ter diferentes realidades alternativas do multiverso Marvel seria também uma das opções. Conflitos com heróis e vilões de diferentes dimensões e linhas temporais também seria outro problema. O universo Marvel mostraria tanto seu desespero quanto também a sua resiliência em enfrentar uma ameaça dessa magnitude. A batalha contra Darkseid provavelmente seria prolongada e também devastadora. Muitos heróis se sacrificariam suas vidas, para poder tentar deter o Darkseid. Entidades cósmicas poderiam intervir para poder restaurar o equilíbrio. Se derrotado, a reconstrução do universo Marvel mudaria e levaria também muito tempo, com cicatrizes profundas deixadas pela própria ação que o Darkseid faria. A invasão do Darkseid no universo Marvel seria um evento cataclismo, em batalhas épicas, alianças inesperadas e também lutas desesperadas pela própria sobrevivência. Black Hat. Black Hat vilonescos do Cartoon Network, ele é um vilão caótico e também inteligente. Ele é um ser que é muito sobrenatural, manipulador e adora então causar destruição e caos. Se Black Hat ele entrasse no universo Marvel, ele causaria estragos de maneira única e também criativa, usando então a sua inteligência, habilidades sobrenaturais e também um gosto pelo caos. Black Hat ele é um mestre de manipulação e usuário de habilidade para poder influenciar vilões do próprio universo Marvel. Ele formaria alianças de vilões como então Dr.
Doutor Destino, Loki, Norman Osborn, o Duende Verde, né? Magneto e outros também, oferecendo então as suas invenções malignas e também conhecimento em troca de apoio em seus planos. Uma vez estabelecida essa aliança, ele poderia então traí-los para poder criar ainda mais caos e desconfiança entre os vilões, enfraquecer então as suas coligações. Blackhead ele é conhecido por suas criações maléficas, né? Ele utiliza sua tecnologia para poder causar destruição em grande escala. Por exemplo, ele poderia então desenvolver uma versão aprimorada do caos totalizador, que desencadearia desastres naturais e anomalias temporais. Ele usaria tecnologia para poder infectar sistemas de segurança e também inteligência, colocando governos e agências como a SHIELD em desordem. Blackhead ele adoraria enfrentar os heróis mais emblemáticos da Marvel, tanto por diversão quanto então por desafio. Enfrentar os Vingadores usando então sua inteligência e truques para poder destabilizar a equipe poderia criar uma situação onde os Vingadores se voltassem uns contra os outros. Criação de vilões específicos para poder desafiar o Homem-Aranha, usando seu conhecimento das fraquezas e também pontos fortes do herói, seria outro ponto. Manipularia também as tensões entre os mutantes e humanos para poder fomentar conflitos, possivelmente usando então ilusões e controle mental para criar desconfiança e pânico. Blackhead não se contentaria apenas com pequenas vilanias, ele também tentaria ambições de dominação global. Usaria também habilidade de manipulação para poder controlar líderes mundiais, provocando guerras e conflitos globais também. Criaria crises econômicas e também sociais para poder enfraquecer a estabilidade global, usando também tanto a sua inteligência quanto então as suas invenções. Dado que o Blackhead ele possui elementos sobrenaturais, ele exploraria esses poderes para poder causar mais destruição ainda. Por exemplo, criar rupturas dimensionais, trazendo então ameaças de outras dimensões para o próprio universo Marvel. Heróis como Tony Stark, Reed Richards e Doutor Estranho seriam desafiados a encontrar maneiras de neutralizar as suas invenções e também habilidades. Mesmo depois da sua possível derrota, os impactos das suas ações ainda ficariam. Mudanças nas alianças e nas próprias relações de poder, tanto entre heróis quanto então vilões, permaneceriam. Blackhead traria então caos e destruição do universo Marvel de maneiras criativa e também imprevisível, desafiando então qualquer um a enfrentar uma ameaça tão caótica quanto ele. Zatanna. Zatanna Zatara é uma das magas mais poderosas também da DC, capaz de realizar feitos incríveis com seus encantamentos, que são proferidos dizendo então palavras ao contrário. Se a Zatanna ela fosse para o universo Marvel e também decidisse usar suas habilidades para poder causar estragos e bagunça, ela poderia fazer isso de maneira diferente, utilizando então a sua magia para poder alterar a realidade, manipular qualquer um e também causar destruição em grande escala. Ela poderia transformar cidades inteiras como Nova York em uma floresta encantada ou então desertos, alterando então completamente o ambiente. Usaria sua magia para poder trocar identidade e também poderes entre os heróis, como fazer então com que o Homem-Aranha e o Doutor Estranho troquem as suas habilidades. Criaria distúrbios temporais, trazendo então personagens do passado e do futuro para o presente, causando então um caos temporal. Usaria encantamentos para poder controlar mentalmente, fazendo com que lutem uns contra os outros ou cometam atos de destruição. Feitiço de confusão, fazendo com que os heróis como Vingadores ou os X-Men não consigam diferenciar aliados de amigos. Invocaria desastres naturais como terremotos, tornados e inundações, destruindo então cidades e também causando caos. No universo Marvel há várias entidades místicas e seres poderosos que a Zatanna poderia enfrentar ou manipular. Por exemplo, confrontar ou até mesmo ou se aliar-se ao Dormammu, causando então uma ameaça mística sem precedente. Tentaria manipular ou neutralizar o Doutor Estranho, a principal defesa mística do próprio universo Marvel, para garantir que ele não possa intervir em seus planos. Reverteria a gravidade em áreas específicas, causando então caos e destruição conforme pessoas e objetos flutuam ou caem repentinamente. Entidades místicas como então Agamotto ou antigos ou até mesmo a Força Fênix poderiam intervir para poder tentar neutralizar a Zatanna. Enfrentar a Zatanna seria um desafio complexo e exigiria esforço de todo mundo. Provavelmente teria então que neutralizar seus encantamentos e possivelmente buscando então artefatos mágicos que ajudaria outros usuários de magia. Algumas das alterações da realidade poderiam se tornar permanentes. Zatanna ela traria nível de caos e destruição bem significativo no próprio universo Marvel, utilizando sua magia para poder alterar a realidade, manipular todos e causar então estragos em grande escala. Imperador Coringa. Imperator Joker, uma versão muito poderosa do Coringa, que possui habilidades quase onipotentes do Duende da Quinta Dimensão, os estragos e a bagunça que ele causaria seriam absurdos também. Imperator Joker tem a capacidade de reescrever a realidade ao seu bel prazer, o que resultaria em um nível de caos inimaginável. Pelo Coringa ser perturbado das ideias, misturado com o poder da Quinta Dimensão, o que ele faria e que fez também muito na DC é trocar a identidade e poderes dos heróis ou vilões, criando então
então situações absurdas, como o Homem-Aranha com os poderes do Thor, ou o Hulk com os poderes, ou a inteligência, né, do Tony Stark. Alterar eventos históricos importantes do próprio universo Marvel também, causando mudanças drásticas nas linhas do tempo. Criaria também cenários onde heróis enfrentariam seus piores pesadelos e medos mais profundos. Ele poderia então prender o Tony Stark em uma realidade onde ele nunca conseguiu construir a armadura do Homem de Ferro, ou transformar Capitão América ou um agente da Hydra, sem nenhuma esperança de redenção. Poderia deformar fisicamente os heróis e vilões, como transformar Wolverine em um coelho falante ou transformar Thanos em uma criança indefesa. Usando então seus poderes, o Imperador Coringa poderia causar destruição em grande escala sem se preocupar com consequências. Claramente, a sua presença chamaria muita atenção das entidades. Poderia transformar Galactus em um ser pequenino e também impotente, talvez até mesmo fazendo ele de seu servo. As entidades cósmicas tentariam intervir, mas mesmo elas encontrariam dificuldade para poder enfrentar um ser com poder quase ilimitado contra o Imperador Coringa. O Imperador Coringa ele poderia criar realidades inteiras baseadas em seu humor e sanidade. Criaria universos onde leis da física são baseadas em piadas e trocadilhos, onde os personagens são versões caricaturas ou caricatas, né, de si mesmo. Os mesmos personagens poderiam também ser lançados em dimensões onde nada faz sentido, forçando eles a enfrentar desafios absurdos e surreais. A realidade poderia permanecer danificada ou instável, com resquício de caos causado pelo próprio Imperador Coringa, caso ele fosse derrotado ou neutralizado. O Imperador Coringa traria um nível de destruição inimaginável no próprio universo Marvel, desafiando a sanidade e também a resistência a todos. Beatrice, o Minico. A Beatrice, a bruxa dourada de Minico, é uma das entidades mais poderosas do próprio verso, né? Conhecida por sua habilidade de manipular a realidade e desafiar as leis naturais através da sua magia. A Beatrice ela poderia transformar cidades inteiras em paisagens de pesadelo, onde leis da física também são subvertidas e a lógica não se aplica. Imagina então Nova York transformada em um castelo gótico infinito com monstros mágicos. Poderia também reescrever eventos históricos, alterando então batalhas importantes. A Beatriz é uma mestre da manipulação psicológica e também emocional, frequentemente jogando então com a mente de suas vítimas. Ela poderia plantar pesadelos e ilusões na mente de cada ser, fazendo então com que eles possam reviver seus piores medos e traumas. Isso levaria a uma paranoia generalizada. A Beatriz ela é conhecida por criar jogos e quebra-cabeças mortais, onde regras são manipuladas ao seu favor. Criar enigmas e desafios impossíveis de resolver, onde então a falha resultaria em consequências bem perigosas. Criação de paradoxos temporais também, onde múltiplas versões de heróis e vilões coexistem, resultando então em confusões e conflitos internos. Beatriz também poderia criar ou manipular realidades alternativas, colocando personagens em mundos completamente diferentes. Além disso, corromper tanto a magia quanto a tecnologia seria uma outra ocasião que ela poderia fazer. Uma mestre do jogo capaz de usar a verdade vermelha, azul. Beatrice, uma das bruxas douradas, transcendeu sua segunda camada e criou um compêndio mágico que gerou fragmentos infinitos, resultando em uma quantidade infinita de mundos e histórias. Hitcom Corpus. Hitcom Corpus, uma corporação capaz de alterar a realidade ou a continuidade da narrativa, né, reescrevendo eventos de realidade também, teria um impacto muito devastador no universo Marvel, cara. Você não tem noção. Com o nível de reescrever a história, modificar personagens e também alterar eventos, a Hitcom Corpus poderia causar estragos de maneira muito imprevisíveis e também bem profunda. Os eventos de guerra civil, por exemplo, fazendo então com que o Tony Stark nunca defendesse o registro de super-humanos, né? Resultando então uma aliança diferente e novas rivalidades. Reescrever a invasão secreta, fazendo então com que os Skrulls tivessem sucesso em sua conquista da Terra, resultando em um regime alienígena. A Hitcom Corpus poderia alterar a origem de heróis, mudando as suas motivações, poderes e alinhamentos. Mudança de origem do Peter Parker, fazendo então com que ele nunca tivesse sido picado pela aranha radioativa, talvez tornando ele um herói mais tecnológico em vez de um herói com poderes de aranha. Alterar a origem dos X-Men, fazendo então com que eles fossem criados por uma organização governamental em vez de seres mutantes naturalmente. A Hitcom Corpus poderia reverter os painéis dos heróis e vilões, criando então uma dinâmica completamente nova. Poderia também transformar o Victor Von Doom em um herói trágico que usa uma inteligência para poder salvar o mundo, enquanto Reed Richards se tornaria um cientista maluco. Reescreveu Thanos como então um guardião cósmico benevolente, enquanto os Vingadores se tornariam os vilões que buscam usurpar o seu
seu poder. A Retcon Corps poderia apagar personagens inteiros da existência, criando então lacunas na continuidade e alterando drasticamente a dinâmica do próprio universo. Apagar o Steve Rogers da história, mudando a linha do tempo na Segunda Guerra Mundial e os eventos sequentes. Eliminar o Tony Stark, resultando então em um mundo sem tecnologia avançada que ele trouxe, afetando também toda a infraestrutura da tecnologia dos heróis. A Retcon Corps poderia introduzir novos heróis, mudando então o equilíbrio de poder e introduzindo novas ameaças ou aliados. Criar novos heróis com origens complexas que desafiam a lógica da própria continuidade existente. Introduzir vilões que nunca existiram, mas que possuem conhecimento íntimo e também estratégias para derrotar os heróis atuais. A capacidade da Retcon Corps de reescrever a realidade poderia levar à destruição completa à própria continuidade da Marvel. Criação de anomalias temporais onde eventos contraditórios coexistem, criando então um caos narrativo. A coexistente múltipla realidade conflitante poderia levar a paradoxos que ameaçam a própria estabilidade do universo. Só as entidades cósmicas do universo Marvel teriam chance de fazer algo tão grave à própria realidade, como Divine Creator, por exemplo. Mesmo assim, a realidade poderia permanecer muito fragmentada, com resquício de mudanças feitas pela própria Retcon Corps. A Retcon traria um nível de destruição e caos de nível Thanos regulador astral. Batman que ri. Batman que ri, uma das versões mais poderosas do Batman no próprio universo DC, é a combinação mortal do Bruce Wayne e também o Coringa com os poderes divinos após absorver o poder da Perpétua / Dr. Manhattan. Primeiramente, a anarquia e o caos reinariam permanentemente. Batman que ri, ele é um mestre de manipulação psicológica e física e usaria essas habilidades para poder causar caos entre os heróis e vilões do próprio universo Marvel. Usar seu conhecimento íntimo das fraquezas dos heróis e controlar eles mentalmente, transformando os Vingadores X-Men, Quarteto Fantástico ou qualquer outro grupo de heróis em seus lacaios. Assim como criou as suas próprias versões distorcidas do próprio Robin, ele poderia criar versões corrompidas dos heróis para poder servi-los, como então um Iron Knight, um cavaleiro corrompido, ou um Scarlet Witch das trevas. Seria massa demais. Planetas inteiros, galáxias, dimensões, universos seriam destruídos com um mero pensamento. Poderia também controlar e também possivelmente submeter a várias entidades a se tornarem servos dele, como Caos e Ordem, Morte, Eternidade e outros. A batalha entre Batman que ri e o Tribunal Vivo seria também épica, pondo então a realidade no universo Marvel em jogo. Com seus poderes, ele poderia criar realidade alternativa e armadilhas dimensionais. Um universo de pesadelo onde heróis e vilões enfrentariam suas piores fobias e inimigos mais mortais. Heróis seriam presos em labirintos interdimensionais, lutando para poder encontrar a saída enquanto enfrentam horrores. Mudança de eventos históricos, causando efeitos borboleta que transformariam o presente perturbador, criaria paradoxos temporais e também ameaçariam a própria existência do próprio universo. O Batman que ri Manhattan traria um nível de destruição e caos sem precedente ao universo Marvel, utilizando seus poderes divinos para poder manipular a realidade, destruir mundos e desafiar entidades cósmicas. Diz aqui nos comentários quais outros personagens que bagunçaria todo o universo Marvel em níveis sem precedentes. Se inscreve no canal, deixa o like para vocês não perderem nenhum outro vídeo, nenhum próximo vídeo com batalhas e comparação entre personagens. Muito obrigado por assistir, valeu, falou e até mais.